Boa noite! Estou ao vivo! Sejam todas as pessoas muito bem-vindas a essa sexta-feira. Hoje uma sexta-feira atípica, porque normalmente a live acontece às quartas-feiras, às 8h30 da noite. Hoje a gente fez, essa semana fizemos a sexta-feira. O objetivo é que sempre a live aconteça, independente do que acontece, a live sempre aconteça. O objetivo é que ela aconteça sempre às quartas-feiras, como é de costume. Porém, na impossibilidade da quarta-feira, eu sempre vou colocar a live um outro dia na semana e vou avisar para que a gente possa ter esse momento de interação ao vivo. Independente de você acompanhar conteúdos de cães, de você estudar sobre cães, eu acredito, e eu, Beto, acredito que a melhor forma da gente melhorar efetivamente a qualidade de vida dos cães, a forma como a gente se relaciona com os cães, é conversando sobre cães. Não tem outra forma, por mais que você consuma de diversas fontes, existem as pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que têm históricos diferentes, que têm atitudes diferentes. Então, se a gente não conversa com outras pessoas, principalmente as pessoas que estão próximas a nós, né, que a gente convive, ou através do online, aqui eu não sei até onde você está aí, pode chegar em qualquer lugar, mas a gente precisa dar essas opiniões e ouvir sobre isso, não para dizer efetivamente quem está certo ou quem está errado, porque isso acaba sendo muito comum quando a gente fala não só de cães, mas de cães vamos falar aqui. A gente sempre vai achar aquela situação onde se define, o ponto onde se define isso aqui é certo fazer com os cães, isso daqui é errado. Isso tem muito a ver com o que a pessoa acredita, com o que a pessoa quer fazer. Então, às vezes, uma coisa que a gente acha que não está certo fazer com os cães ou que não deveria ser feito dessa forma, a gente consegue enxergar através dos olhos de outra pessoa que isso pode ser legal. E o mesmo vale para o contrário, você entender que uma coisa que você estava fazendo não é uma coisa que você quer fazer com o seu cão. Porque se você está fazendo é porque você acha que é certo, porque é a única forma, talvez, que você conheça, mas a partir do momento que você observa e entende através de uma outra pessoa que existe uma forma melhor de fazer isso, automaticamente você vai também mudar, você vai melhorar. Isso só é possível com a gente conversando, é por isso que toda semana eu abro essa live ao vivo, para que eu também possa falar sobre cães de uma forma descontraída, aqui, buscando temas do jeito que eu quero. Quando eu vou atender uma pessoa, existe um problema específico ali que já tá acontecendo, então a gente acaba focando nas situações que vão melhorar esse relacionamento, esse problema que as pessoas apresentaram. Agora aqui na live eu trago situações que são do dia a dia, que podem de repente não ser específicos para uma pessoa, mas podem ser gerais para todo mundo, ou não, independente de como você está hoje, se você tem um cão em casa ou se você não tem, se você nunca teve um cão, não importa. O importante é a gente conversar sobre isso para que a gente possa melhorar, porque não basta você ter um cão ou não ter um cão. Você precisa saber como se relacionar, o que fazer, como fazer. Afinal de contas, os cães estão aqui, ó, dentro da nossa sociedade. Todo mundo vai ter contato com um cão. Inclusive foi um dos vídeos aí que eu pus, não sei, não importa, um dos vídeos que eu pus há pouco tempo aí, que fala que todo mundo tem um cão. Porque querendo ou não, você sempre vai ter um relacionamento com um cão, mesmo que não seja diretamente. Você vai ouvir um cão e aí você tem que entender, será que efetivamente eu tenho que ficar com raiva disso? Ou será que eu preciso entender porque esse cão está latindo? Se você vê um cão, vê uma pessoa passeando com um cão, automaticamente todos nós temos um cão. É nossa obrigação fazer com que a sociedade entenda os cães, receba esses cães e inclua esses cães da melhor forma. Uma boa noite a todos. Enquanto a gente vai começando aqui a nossa live especial de sexta-feira, eu vou colocando algumas situações para que a gente possa também já adentrar esse tema, lembrando que os temas sempre são trazidos de coisas que eu vivencio atualmente. Eu busco ser o mais atual possível, então são coisas que ainda acontecem, que infelizmente ou felizmente acontecem. Inclusive eu utilizei uma situação que eu vivenciei hoje. Não é o tema de hoje, mas a situação ela aconteceu hoje. Eu estava conversando com uma colega minha sobre o cão que ela tem em casa, e aí uma das frases que saiu dela foi: lá em casa eu deixo o meu cão fazer tudo. Tudo que ele quer fazer eu deixo. É como se fosse, ela não falou isso, mas é como se fosse, ele manda lá em casa. Por que acontece isso às vezes? Porque a gente entra numa situação, quando a gente começa a entender sobre cães, e mesmo que você não entenda,
você entende que, mesmo que você não entenda, você entende. Você percebe que você não pode ou não deve dar bronca num cão, ou punir o cão de alguma forma. Você entra nesse conceito de que eu não posso fazer isso. Só que a partir desse momento, você não tendo ferramentas ou não sabendo qual seria a forma melhor de orientar o cão, de ajudar o cão, de ensinar o cão, apresentar coisas para o cão, você acaba deixando o cão fazer tudo. Qualquer coisa que seja, porque você não quer dar uma bronca. Isso não faz parte daquilo que você acredita. Só que se você não entender a forma como você vai fazer, você pode estar piorando, inclusive, a qualidade de vida desse cão. Inclusive, às vezes, até maltratando esse cão. Então, eu vou pintar uma situação aqui, que seria, por exemplo, o cão que morde as pessoas. E quando eu digo morde, é não morder do sentido quando atinge a agressividade. Não, por uma forma de interação. O cão aprendeu que ele podia morder, ou que ele deveria morder as pessoas que convivem ali com ele, que isso era uma forma de interação entre as pessoas e aquele cão. E aí as pessoas acharam normal, e tudo bem, porque afinal de contas é um cão, ele vai morder. Eu já ouvi falar, as pessoas já ouviram falar que todo cão morde, principalmente quando é filhote, e às vezes esse comportamento se estende para quando ele é adulto. E aí a pessoa deixa e fala, tudo bem, não, é só uma mordidinha, não tem, a gente não se incomoda com isso. Então a pessoa está deixando o cão fazer tudo o que ele quer, porque ela não entende uma outra forma e porque ela não quer fazer essa questão de um aversivo para o cão, uma bronca para o cão, o que eu acho perfeito, é inclusive o que eu defendo. Mas se você não sabe como fazer, você vai deixando o cão fazer tudo. E aí, onde está essa armadilha? Quando o cão morde nessa situação, ele está ali mordendo, as pessoas da família, da casa que conhecem, vamos dizer então que está tudo bem. Para aquela família está tudo bem ser desse jeito. Só que quando esse cão vai interagir com outras pessoas, recebe uma família em casa, recebe crianças, pessoas que têm maior dificuldade de se movimentar, ou até mais idosas, será que vai estar bom também? Será que vai estar liberado fazer isso também? Então olha como nesse ponto a gente acaba maltratando o nosso cão, porque nesse momento a gente vai ter que impedir o nosso cão de fazer isso. Ou as pessoas que estão levando essa mordida vão fazer isso. Então olha só como a gente, sem entender também o como fazer, a gente pode maltratar nosso cão, mesmo que a gente deixe aquela condição de, em casa pode tudo, porque meu cão, eu não vou ficar impedindo ele de fazer as coisas. Enfim, uma ótima noite a todos aí. A nossa live de hoje é Mas Sempre Foi Assim. Isso foi uma live, inclusive uma live que há um tempo eu gostaria de falar sobre ela, eu sempre gostaria de falar sobre ela, porque é com a condição que a gente encontra, pelo menos eu encontro, provavelmente outras pessoas que trabalham com cães, ajudando as famílias também encontram, que é a pessoa dizer que sempre cuidei de cães, sempre foi assim, e por que agora é diferente? Minha família já fazia assim, as pessoas que cuidavam antes de mim já faziam isso, eu aprendi dessa forma, por que agora tem que fazer diferente com os cães? Principalmente quando a gente fala de broncas, né? Não, mas uma bronca tem que dar, uma bronca no cão, o cão precisa te obedecer. Então esse foi um dos motivos de eu trazer essa live, e o nome que eu dei foi de Mas Sempre Foi Assim. É quando você precisa mudar alguma coisa e você não quer mudar ou porque você não enxerga uma forma melhor de fazer. Uma ótima noite a todos. Eu vou colocar aqui, eu sempre vou falar uma ótima noite aqui quando eu lembrar. Às vezes eu esqueço e não falo boa noite para ninguém. Eu vou colocar a pergunta de hoje, que é: qual situação se repete ainda hoje com os cães? E aqui eu imaginei aqui uma situação que não deveria mais acontecer, porém ainda acontece. E aí vai da experiência de cada um, vai da forma como as pessoas acreditam que se deve cuidar de cães. Por isso que é legal que vocês deem a opinião de vocês, para que a gente possa conversar sobre isso também. E daqui a pouquinho eu pego essa pergunta para que a gente possa esmiuçar ela um pouquinho mais. Enquanto isso, vamos para as perguntas que eu fiz aqui no Instagram. Dá para cuidar de cães como se cuidava antigamente? É óbvio, e eu não sei se é óbvio para todo mundo, mas para mim é óbvio, que as coisas mudaram. Muitas coisas se aprenderam novas, né? Muitas coisas que se fazia antigamente, hoje já não se fazem. Mas a questão é, será que dá então, mesmo sabendo as coisas que a gente precisa oferecer, a forma como a gente precisa se relacionar com os cães, será que dá para cuidar da mesma forma como se cuidava antigamente? O que a gente precisa entender, eu vou colocar aqui dessa pergunta. Primeira coisa é, sim, dá para cuidar. Dá para qualquer pessoa cuidar de qualquer jeito de um cão.
Sempre vai ser possível fazer isso. Se isso vai ser bom para o cão, aí já é uma outra questão. Se isso vai funcionar para a família, aí já é uma outra questão também. Então a questão é que não importa a forma como se cuida de um cão, sempre vai dar para ser feito. Mesmo que seja maltratando. Essa é a realidade. Não dá pra gente tampar os olhos e falar, não, o cão não vai viver bem se não for feito de tal forma. O cão vai viver. O que eu quero que a gente entenda disso? Quando você tem um cão e você prepara para ele uma rotina, ou seja, a forma como vai ser a vida dele, é isso que é uma rotina de cão. É você todo dia fazer a mesma coisa, é você se relacionar com ele do mesmo jeito, é você oferecer as mesmas coisas para esse cão. A partir desse momento, mesmo que seja uma pequena rotina, ou que seja um mundo pequenininho, uma bolha pequenininha aqui para o cão, com poucas coisas, se a pessoa oferece isso, ela vai conseguir ter um cão muito bem. O cão vai entender como funciona essa rotina, mesmo que isso faça mal para ele. Eu lembro de uma situação que eu contei, eu vou até contar agora aqui, que se você tem um quintal onde tem bastante espaço para esse cão, só que você não faz nada, você simplesmente deixa esse cão ali naquele quintal, vivendo do jeito que ele quer. Vai ser ruim para esse cão? Não, não vai ser ruim para esse cão. Esse cão só vai conhecer aquilo. E aí ele vai utilizar aquilo da forma como ele acredita que deve ser utilizado. É isso que a gente precisa entender. Aonde que está o grande erro, o grande problema quando a gente pega e faz esse tipo de método ou de forma de cuidar do cão? É porque é praticamente impossível. Em algum momento você vai sair dessa rotina. Em algum momento você vai de repente pegar esse cão e levar para passear. E esse cão vai perceber que existem outras coisas, que existem outras formas de se relacionar, outras pessoas vão querer se relacionar com ele. E aí a partir do momento que o seu cão conhece também isso, e você evita ou você não oferece isso para o seu cão, você está maltratando o seu cão. Essa é a grande realidade. Se você conseguir fechar, o que é bem impossível, por exemplo, eu sempre falo dos cães de guarda também. Você ter um cão só para ser cão de guarda da sua casa é praticamente impossível. Porque você também vai precisar se relacionar com esse cão de uma outra forma. Existe uma família ali. Mesmo que seja um cão que fica numa empresa, vou pintar um cenário, é um cão que só fica lá durante o dia, ele fica trancado, à noite ele é solto, não tem ninguém no ambiente. Em algum momento vai precisar existir alguém. Em algum momento essa rotina vai ser quebrada. E é nessa hora que os problemas começam a acontecer. Porque você apresentou uma rotina para um cão, apresentou como ele deveria se relacionar, ou se comportar. Em algum momento você quis que ele se comportasse diferente. Que naquele momento não era para ser feito isso. Seja você a pessoa que sabe como fazer isso, que tem os comandos certos, algum momento vai ter uma outra pessoa que pode impedir que essa rotina se repita ou aconteça do jeito certo. É isso que a gente tem que entender. Agora, quando a gente fala de cuidar de cães, como se cuidava antigamente, a gente cai exatamente nessa questão. Antigamente, a forma que se cuidava era a forma como a pessoa acreditava, como ela fazia, e isso foi se passado para outra pessoa. Alguém passou isso, né? As informações que você busca, tal, e era possível fazer isso. Agora, será que as necessidades desse cão estavam atendidas? Será que a qualidade de vida desse cão era boa? Será que a longevidade desse cão era boa também? Ele vivia bastante? Essas coisas que a gente precisa sempre levar em consideração quando a gente vai, famoso, dar palpite. Eu ouço muito falar isso. Dar palpite para a criação de um cão. A gente precisa entender que sempre dará para cuidar. A questão é, pode ser melhor? Isso está fazendo bem para o cão? São essas as questões que a gente precisa levantar sempre. Agora é óbvio que dá para cuidar como se cuidava antigamente. Afinal de contas, se cuidava. Deixa eu até agradecer o Luiz aqui, meu pai, que colocou convidar os amigos, parentes, não esqueça de enviar diversos coraçõezinhos. Coloquem aqui também a resposta de vocês da pergunta de hoje, que eu achei que estava fixa, mas desfixou. Vou fixar novamente. Qual situação se repete ainda hoje com os cães? Se você quiser convidar alguém para assistir essa live também, como o meu pai falou, manda um aviãozinho aqui para a pessoa, para que ela possa assistir com a gente e dar as opiniões dela ao vivo também. As necessidades dos cães são diferentes hoje? Será que depois que a gente começou a trazer os cães para dentro de casa, a gente ofereceu para o cão um lugar para ele viver,
A gente entender que o cão faz parte da família, como se fosse um integrante da família. Será que as necessidades desses cães mudaram? De forma nenhuma. Nunca. Isso é nunca. As necessidades dos cães nunca mudaram. A diferença é a forma como a gente oferece essas necessidades hoje. O grande lance que acontece a maioria dos problemas que os cães apresentam, e quando eu falo problemas, é na ótica humana. Aqueles problemas que dificultam o relacionamento da família com o cão, que atrapalham o dia a dia, que o cão faz coisas que a família não quer que ele faça. Esses são os problemas. O que aconteceu foi que as necessidades do cão, quando eram deixadas por conta dele, que era o cão na rua, vamos imaginar esse cenário. O cão que vai em busca do próprio abrigo, vai em busca do próprio alimento, se defende da forma como ele acha que tem que se defender, se relaciona da forma que ele acha que tem que se relacionar, faz uma comunidade do jeito e com as pessoas, ou os seres, os animais, que ele acha que tem que fazer. Ele dava conta das coisas dele, das necessidades dele, conforme elas apareciam. Ele que ia atrás de um alimento, atrás de um abrigo, atrás de um descanso quando precisava, atrás de um jeito de se limpar quando ele precisava fazer isso. Então, dessa forma, as necessidades dele eram atendidas, mesmo que precariamente. Ele sempre está buscando e sempre estará buscando atender essas necessidades. Quando a gente trouxe o cão para casa, as necessidades eram as mesmas. Sempre foram as mesmas. A diferença é a forma como a gente atende essas necessidades. Porque a partir desse momento vira uma responsabilidade nossa. Para tudo que a gente vai fazer com o cão. E quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que você vai dar tudo para o cão e você vai fazer tudo e deixar que o seu cão faça tudo. É muito diferente essa ótica. É você possibilitar que o seu cão tenha acesso a essas necessidades, ou seja, ele supra essas necessidades de uma forma melhor, de uma forma positiva, benéfica, prazerosa. Ou seja, ele se alimentar de uma forma muito boa, com todos os aspectos que uma alimentação envolve, é ele ter uma higiene que faça sentido para aquele cão. É ele ter uma atividade física que seja compatível com aquele tipo físico daquele cão. É que ele tenha experiências sociais das mais variadas, que façam parte do dia a dia dele, que façam parte da sociedade que ele viva. Que ele possa desenvolver o cérebro, ou seja, ter atividades cognitivas que sejam exponenciais, que vão se dificultando cada vez mais para que ele possa se desenvolver, aprender a resolver situações, ou seja, o cão aprender a resolver situações. É esse o ponto que a gente precisa trabalhar. As necessidades ainda são as mesmas. A diferença é a forma que a gente oferece isso para os cães, a qualidade que a gente oferece. Antigamente, o cão precisava sobreviver. Essa era a grande realidade. Ele precisava, de alguma forma, lutar pela sobrevivência, adquirir alimento para sobreviver, defender alimento para poder ter alimento e sobreviver. E quando a gente trouxe eles para casa, a gente evitou que essa sobrevivência dependesse do cão. Ela passou a ser nossa. O cão não precisa se preocupar pela sobrevivência dele. A gente vai suprir essas necessidades. A gente vai garantir que o nosso cão consiga lidar diante das situações, consiga o famoso se virar, para que ele tenha acesso às coisas de forma mais facilitada, porém com desafios. Quando a gente impede, quando a gente impede que o nosso cão tente resolver situações, a gente tira essa capacidade do cão. E aí o cão estará sempre dependente das pessoas. E não é isso que a gente tem que fazer. Lembra, quando a gente fala de necessidades dos cães, o cão precisa ter independência. Ele precisa conseguir se virar sozinho para que ele possa dormir melhor, para que ele possa se aventurar, ou seja, propor desafios para o seu cão e ele tenha essa coragem, esse otimismo para poder ir lá e se desafiar. É isso que a gente precisa fazer com os cães. Mas as necessidades deles sempre serão as mesmas e precisam ser atendidas diariamente. Falei um diariamente estranho aqui, né? Que ficou diariamente. Enquanto isso, deem a resposta de vocês, a opinião de vocês sobre a pergunta de hoje. Qual situação se repete ainda hoje com os cães? Estamos falando de situações que mudaram. A forma de se enxergar os cães, a forma de cuidar dos cães de antigamente está sempre melhorando. Então, o que será que ainda se repete hoje? Qual avanço, e agora vamos falar exatamente dessas mudanças, qual avanço foi mais importante para os cães? E aí eu coloquei 3 situações aqui. O avanço nos métodos de adestramento, na consciência familiar
ou na inclusão social? Eu vou falar de cada uma delas e vou lembrar que todas elas são importantes. Todo avanço que a gente tem relacionado a cães é importante. A gente precisa, de alguma forma, inserir isso dentro da nossa vida, dentro da vida do cão. Métodos de adestramento. Aqui eu vou falar mais efetivamente da questão de utilizar um aversivo para o cão, que seria uma bronca, uma punição, qualquer que seja ela, de qualquer frequência, de qualquer intensidade. Qualquer tipo de bronca, de punição, de aversivo que a gente utilize com o cão. A partir do momento que se entendeu e que se desenvolveu técnicas onde se utiliza apenas recompensas para o cão, e aí eu não vou nem falar de positivo, porque quando a gente fala de positivo, automaticamente a gente está considerando um negativo. E muitas vezes esse positivo também é simples fato de você inserir alguma coisa. Isso acontece, só para que a gente também não caia, é uma questão um pouco mais técnica, mas vocês que têm cão, quem tem cão vai se deparar com isso, as pessoas que falam, que trabalham com adestramento positivo. E esse nome, essa terminologia de adestramento positivo, ela significa que existe a inserção de alguma coisa. E isso pode ser uma punição. Você inseriu uma punição, ou seja, foi positivo, é o mais, né, como se a gente incluísse uma punição e depois você tirou essa punição. Então a gente faz, existem esse método também, mas o que eu quero dizer é que o grande avanço que a gente teve foi entender que a partir do momento que você garante que o seu cão consiga atingir objetivos, ou seja, atingir a recompensa, automaticamente a vida do cão melhorou. Porque o cão começou a ficar mais confiante, mais seguro, estreitou o relacionamento com a pessoa que faz isso com ele, aumentou a confiança. Ou seja, de uma forma geral, a gente melhora o relacionamento com o cão, melhora a qualidade de vida do cão e faz com que o cão queira cada vez mais. Esse é o grande avanço do método de adestramento que a gente fala. Porque a partir do momento que você começa a incluir qualquer punição, qualquer aversivo que seja, o cão começa a ficar menos participativo, menos receoso, querendo fazer cada vez menos. E quando você inclui as recompensas, permitindo que o seu cão atinja os objetivos, automaticamente ele fica mais disposto, ele fica querendo participar mais. Então eu acredito que esse é um dos grandes avanços que a gente tem no método de adestramento. E aí quando eu falo método de adestramento, eu vou considerar aqui tudo que envolve ensinamento para o cão. Independente de ser algo que exista um comando que você dá para o cão, uma orientação, tudo que você vai ensinar para o cão tem que ser feito através de uma coisa benéfica para o cão, que traga prazer, que faça o cão acertar, colher objetivos, querer participar cada vez mais, deixar o cão com aquele gostinho de quero mais. A hora que ele vê você, que ele encontra você, que ele vai interagir com você, ele está sempre disposto porque ele sabe que ele vai conseguir fazer, que vai ser prazeroso, ele vai atingir um objetivo. É isso que a gente fala quando a gente fala de avanço de método de adestramento. Então, sim, sem dúvida nenhuma, o avanço de método de adestramento é uma das grandes conquistas para os cães atualmente. Consciência familiar. Essa eu acho maravilhosa e é importante que a gente entenda isso. Se é um avanço que a gente melhorou para os cães. Como eu disse, estamos falando aqui de sempre foi assim, de antigamente. Era muito comum a gente ouvir falar sobre a dominância. O que é a dominância? Nada mais é do que o cão ser dominado por você. Ou seja, ele te obedecer, ele te temer, sim, ter medo de você, para que o relacionamento exista. Ele entender quem é que manda na casa. Porque senão era muito comum as pessoas dizerem que se você não mandar no cão, quem vai te dominar é ele. Isso ainda continua acontecendo. Tudo que eu vou falar aqui continua acontecendo. Mas é um grande avanço que a gente teve. Foi as pessoas começarem a entender. É quando eu digo que você muda o seu mindset. É a forma como você enxerga e entende as coisas. Quando a gente entendeu que tudo o que acontecia com o cão, seja uma coisa que ele faz ou uma coisa que ele não faz, é um reflexo ou uma consequência da forma como você apresentou e ensinou as coisas para ele. Se você foi lá e ensinou a forma que você gostaria que ele fizesse, ele vai fazer se isso foi benéfico. Se você utilizou uma recompensa, um jeito bem prazeroso para o cão, ele vai fazer isso. Só que se ele está fazendo comportamentos ainda que não agradam a família ou que não fazem sentido para aquela rotina, por exemplo, qualquer comportamento que seja mais... que atrapalhe.
Por exemplo, um latido, um cão que late muito, um cão que rói muitas coisas, um cão que morde as pessoas, um cão que puxa no passeio, um cão que faz xixi e cocô fora do lugar onde você imagina que seja o ideal. Tudo isso que o cão está fazendo é porque nós, as pessoas, não oferecemos e não apresentamos de um jeito que fizesse sentido para o cão, que fosse bom para o cão. Ele não puxar a coleira, ele fazer o cocô e o xixi num lugar ali ok, ele interagir sem morder, ele não precisar latir. A gente não apresentou isso de um jeito que fizesse sentido para o cão. E a partir desse momento, ele precisou fazer. E aí dentro desse cenário, o cão automaticamente está fazendo as coisas que ele precisa. É isso que a gente tem que sempre colocar. E quando você entende que o cão está fazendo isso porque você não apresentou isso para ele, você mudou sua consciência. E a partir desse momento, automaticamente você nunca vai dar uma bronca, você nunca vai colocar um aversivo, você nunca vai punir o cão de forma nenhuma. Porque o que ele está fazendo é só o que ele precisa. O que a gente precisa fazer é direcionar isso que ele precisa para algo que faça sentido para a rotina de vocês. Se você não conseguiu fazer isso, a responsabilidade é sua e sempre será sua. Então essa mudança de consciência, ela é muito benéfica para o cão, é um grande avanço, porque os cães começam a viver melhor. A gente começa a entender e tentar oferecer isso para que o cão consiga realizar as coisas, para que o cão obtenha as recompensas, atinja os objetivos. Então é um ótimo avanço a gente mudar essa consciência, e isso acontece bastante atualmente. E a outra situação foi inclusão social, um avanço de inclusão social. E aí eu vou falar especificamente aqui dos locais, e aí são locais, estabelecimentos, que são pet friendly, que são aqueles locais que aceitam a presença de cães. Isso foi um avanço. Na maioria dos lugares, antigamente, então, o cão só ficava da porta para fora, inclusive dentro das casas. Só que agora, falando da sociedade, dessa inclusão social, esse avanço dos cães poderem ir nos locais, isso é maravilhoso. Isso é um grande avanço, é uma grande conquista para a sociedade, quando a gente traz os cães para viver com a gente. Ou seja, os cães já estão aqui, a gente precisa que eles participem de tudo. Só que existe aí um grande problema, quando a gente fala de locais que aceitam cães. A maioria desses locais não está efetivamente pronto para receber qualquer cão. E aí isso não é inclusão. Quando a gente recebe só o cão porque é um cão de porte menor, isso não é inclusão. É muito pelo contrário, isso é segmentação. A gente está separando um porque é melhor que o outro de acordo com a sua ótica. Então a gente não está incluindo um cão. Então esse é um avanço que a gente ainda precisa melhorar. Quando a gente fala de incluir socialmente um cão, o que a gente tem que entender? As pessoas estarem preparadas para oferecer o que os cães precisam, entender as necessidades e saber como se comunicar com esses cães. De que forma eu vou oferecer isso? Ou de que forma eu vou mostrar para esse cão como ele deve ficar nesse local? E isso serve tanto para as pessoas que convivem com o cão, que são da família, quanto as pessoas do lugar onde esse cão estará. Aí sim teremos uma grande inclusão social, mas já é um avanço. Eu entendo que é um avanço. Hoje os cães podem ir em diversos lugares, porém existem diversas restrições. E isso porque as pessoas que têm cães não sabem ensinar e ajustar o cão, ou seja, inserir o cão nesse ambiente novo, e as pessoas que estão nesse estabelecimento não sabem lidar ou orientar as pessoas que têm um cão que tem dificuldade. Se o cão tem uma dificuldade, por exemplo, é um cão que não consegue ficar diante de comida ou qualquer alimento porque ele quer pegar. Aonde que está a falha aqui, ó? É o local que vai ter que evitar que ele não vá nesse local? É o lugar, ou seja, o estabelecimento tem que falar, ó, seu cão não pode ficar aqui. Ou será que somos nós que precisamos ajudar o nosso cão a ter autocontrole, atendendo às necessidades desse cão? Olha como tudo isso é um grande bloco, por isso que eu falo que todos esses avanços são muito bons. Então, para mim, na minha ótica, o melhor avanço de todos é a mudança de consciência familiar. É a gente entender qual é a nossa responsabilidade e o que a gente precisa fazer pelos cães. Esse é o grande avanço. E ainda estamos avançando nesse critério. Nesse ponto. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês sobre a pergunta de hoje que eu vou falar agora. Qual situação se repete ainda hoje com os cães? Vou ver a opinião de vocês, eu sempre gosto de ver a opinião de vocês, que o pessoal já colocou lá no Stories, essa é uma pergunta que eu fiz no Stories, mas que agora eu vou ver a de vocês aqui, ó. Deixar preso no quintal. Essa, inclusive, é uma que eu falei agorinha há pouco, dessa mudança
de consciência familiar, de você trazer o cão, dessa inclusão social, de você deixar o cão ter acesso à casa. Então uma coisa que se repete ainda hoje com cães é não deixar o cão ter acesso à casa, ao lugar onde ele vive, onde a família dele vive. Só por eu falar assim a gente já percebe que é um absurdo isso. Atualmente falando, é um absurdo a gente trazer um cão para viver conosco, para fazer parte da família, para que a gente possa atender as necessidades, desenvolver habilidades nesse cão, habilidades sociais, habilidades cognitivas, e a gente fazer com que esse cão não tenha acesso à casa onde ele vive. E por que que isso acontece? Então aqui eu acho que é uma situação que se repete ainda hoje, viu? E vai se repetir ainda durante muito tempo. Por quê? Quando você traz um cão para casa, você precisa apresentar esse local para ele. Você precisa garantir que o cão saiba como se comportar ou o que fazer em todos os ambientes da casa. E para que isso aconteça, você precisa ter as necessidades do cão atendida. Você precisa ter o local onde é um local seguro para o cão. De preferência um local onde ele vai dormir ali, ser um lugar bem fechado, né? Bem fechado. Esqueci, o termo não veio. Mas vamos imaginar, por exemplo, a casinha. Uma casinha que tenha teto, que tenha parede, que tenha fundo, que tenha uma porta. Porque os cães vão sempre buscar. Olha a necessidade do cão aqui, ó, que não mudou. A necessidade é a mesma. Um local para se abrigar. Uma toca que traga segurança para o cão. A gente precisa ter esse local dentro de casa para o cão. Esse é o primeiro ponto. É o cão se sentir seguro dentro de casa. E você precisa apresentar todos os ambientes. E aí, dentro desse conceito, entra a questão de você fazer atividades com o cão em todos os ambientes. E quando eu digo atividades, a gente não pode entender como uma atividade física ou uma brincadeira. Não, atividades de relaxamento também, de descanso, de não fazer nada. O seu cão precisa conhecer e ter esse relacionamento com os ambientes da casa. Senão, ele vai ficar da porta para fora. É óbvio. E olha a nossa responsabilidade passando direto aí. Olha a nossa compreensão dos cães de como fazer, o que fazer, simplesmente passando direto. A gente não atualizando, não melhorando, não avançando. Então isso é algo que vai acontecer, as pessoas, inclusive, aproveitando essa situação aqui, é muito comum, e quando eu falo comum é porque não pode ser normal, mas acontece, as pessoas que têm uma casa que possui o quintal, um quintal grande, a pessoa acredita que o quintal por si só vai atender todas as necessidades do cão, vai fazer o cão ser feliz, ter qualidade de vida, se evoluir socialmente, participar de tudo que acontece. E é muito pelo contrário, o quintal, ele é uma extensão da casa, porém é um lugar onde ele mescla estímulos que são externos, ou seja, o cão vai ter uma chuva, vai ter um barulho, vai ter vento, vai ter outros animais, ele vai ver pássaros. E a gente precisa preparar o nosso cão para isso. A gente precisa também transformar esse quintal como um lugar seguro para o cão. Senão o cão vai começar a defender esse território, vai lutar pela sobrevivência. Olha que coisa louca. A gente avançou tanto, aí a gente traz um cão para ter um quintal, para que ele possa ser cão, só que a gente deixa o cão lutando pela sobrevivência. O cão se virando sozinho, sem que a gente ajude esse cão e desenvolva habilidades para que ele consiga realizar essas situações sozinho. Então isso acontece ainda hoje e mostra tudo isso que a gente falou até agora, desses avanços. E será que a gente já está pronto para fazer isso? Então deixar preso no quintal eu também acredito. Eu vou dar uma opinião minha aqui. E aí quando a gente fala de sempre foi assim, eu sempre cuidei desse jeito, cães sempre foram cuidados assim, não tem por que mudar hoje, eu vou falar para vocês um conceito aqui, que é o conceito da roleta da sorte. O que é a roleta da sorte? Esse é um termo que eu, Beto, inventei, porque ele faz todo sentido na forma como as pessoas se relacionam com os cães. Por falta de informação, por falta de conhecimento, por não saber como fazer. Às vezes você sabe o que precisa fazer, porém você não sabe como aplicar na sua rotina. E aí entra a roleta da sorte. A roleta da sorte é a grande inimiga dos cães e das famílias. Por quê? O que é a roleta da sorte? Nada mais é do que uma roleta que você roda ela e fica torcendo para a sua sorte, para que o seu cão colha um objetivo ou para que ele tenha uma experiência positiva. Então você roda essa roleta aqui e fica torcendo para que dê certo. É nessa hora que a gente coloca os cães para socializar com outros cães e acredita que eles vão se entender. Você vai lá, não faz nenhum preparo do seu cão antes, você não vê aquele outro cão e entende as comunicações, se o momento é propício para isso, você não supervisiona, você vai lá, vai num parque de cães,
solta os cães ali e fala, eles vão se entender. Mesmo que eles briguem, você vai falar, é normal, eles estão se entendendo. Olha a roleta da sorte, você jogou na sorte, numa coisa completamente incontrolável, para que o seu cão colhesse uma experiência. E essa experiência pode ser negativa. E vai ser na maioria das vezes, se você não preparou o seu cão para isso. E isso para tudo que a gente faz, inclusive conosco. Quando a gente encontra o nosso cão pela primeira vez, a gente roda essa roleta. Por quê? A gente pega esse cão. A gente pega ele no colo, a gente se aproxima, a gente põe uma coleira e sai com esse cão. Olha o tanto de roleta da sorte que a gente rodou nesse momento. Torcendo para que desse certo, para que o primeiro contato já fosse bom, para que essa experiência fosse a melhor para o nosso cão. E isso quando a gente traz cães para conviver em casa também com o nosso cão. Eu falei do parque aqui, mas em casa também. Você trazer um cão que é mais calmo, que é mais tranquilo, e aí você pega e fala, não, pode pôr aí esse cão com outro cão que eles vão se dar bem. Esse cão gosta de outros cães. Mas será que o seu cão estava preparado para isso? Para aquele cão? Será que ele já sabia se relacionar, respeitar o espaço daquele cão, os limites? Que tipo de brincadeira propor? Então olha como a gente roda a roleta o tempo inteiro. E qualquer situação que você pensar agora, estaremos rodando a roleta de alguma forma, em algum momento. Veterinária. Levou na veterinária. Roleta da sorte. Se você não apresentou, se você não fez antes isso, não acostumou o seu cão, não deu habilidades e ferramentas para ele, é roleta da sorte. Pet shop, roleta da sorte. Passeio na rua, roleta da sorte. Tudo vai ser roleta da sorte. Ou seja, sempre foi assim. E ainda hoje a gente continua fazendo a roleta da sorte. É isso que a gente precisa expulsar da vida do nosso cão, do nosso relacionamento, é a roleta. E por que a gente faz isso? Porque a gente quer acelerar as coisas. Porque a gente quer pensar no que a gente quer e não no que o nosso cão está pronto para fazer. É nessa hora que a gente passeia em qualquer lugar, nessa hora que a gente oferece qualquer estímulo para o nosso cão, é barulho, é água quando vai dar banho, cheiros, comidas que a gente coloca e quer que o nosso cão não pegue essa comida. É roleta da sorte que a gente está fazendo. Então a gente precisa sim adquirir essa consciência familiar e assumir essa responsabilidade de preparar o nosso cão e só oferecer quando ele estiver pronto para lidar, quando ele conseguir lidar com isso. Não faz sentido a gente oferecer antes do nosso cão estar preparado. É uma coisa que a gente quer fazer, a gente que está querendo acelerar, não o nosso cão. O nosso cão tem o tempo dele. O nosso cão tem as necessidades para ser supridas diariamente e não precisa, você vai encontrar uma outra forma. Meu cão precisa socializar com outros cães. Se ele não estiver pronto, ele não precisa. Você vai fazer socialização com você, com as coisas dentro de casa. É assim que a gente começa. Tudo que você pensar, você vai encontrar a roleta da sorte. É muito louco isso, né? Porque a gente fala roleta da sorte, só que ela é uma coisa muito ruim. Então não é sorte nenhuma, é a roleta do azar. Quase eu desliguei minha live. Vamos seguindo aqui, enquanto isso podem continuar dando a opinião de vocês em qual situação se repete ainda hoje. E aí pode falar qualquer coisa. A gente vai encontrar uma forma melhor para qualquer coisa que a gente disser aqui. Eu vou continuando aqui a live. O que serve para um cão? Serve para outro? Logo de cara, eu já vou considerar esse conceito aqui como errado. Vou falar errado mesmo. Porque a gente precisa entender que cada cão é um cão. Por mais bobo que possa parecer esse conceito, mais piegas que possa parecer falar cada um, é a realidade. E a gente precisa encarar dessa forma. Não é todo cão que vai gostar de outro cão. Logo de cara. A gente precisa sempre entender esse histórico do cão. Tudo que a gente for imaginar para um cão não se repete para o outro. A gente precisa fazer um processo que seja um processo gradual para cada cão. Entender as necessidades, as dificuldades de cão. E não só as dificuldades sociais, as dificuldades físicas também. Seja pela idade, seja pela estrutura física desse cão, seja pelo local onde ele vive. Cada cão é diferente. Então o que serve para um não vai servir para outro. É o primeiro ponto que a gente tem que sempre considerar. E a partir desse momento, toda informação que você vai buscar de internet, de colegas que te falam isso, de pessoas especialistas, não vai servir para o seu cão se não é algo feito para o seu cão, pensado para o seu cão. É isso que a gente precisa entender. Mesmo que você pegue uma ideia, você precisa adaptar ela para o seu cão, para a sua rotina, para a sua realidade. Essa é a grande verdade. Porém, sabe que existem coisas que servem para um cão e também servem para outro, que é respeito.
a gente precisa respeitar o cão. Todos os cães, quaisquer cães. E quando eu estou falando isso, não é deixar o cão fazer qualquer coisa. Não, é entender aquele cão. Isso é respeito. Isso é a consciência familiar. Isso é a inclusão social. É isso que a gente precisa entender como uma coisa que serve para todo e qualquer cão. É você respeitar os limites desse cão. É você respeitar o espaço desse cão. É você respeitar a capacidade intelectual desse cão. Respeitar a capacidade física, a capacidade e necessidade alimentar desse cão, o tanto de descanso que esse cão precisa. Isso é respeito. E a gente precisa aplicar para todo e qualquer cão. Então, sim, o que serve para um cão serve para outro, que é o respeito. Parece bobagem, né? Não sei. Fala aí, vocês acham que é bobagem? Falar que é respeitar o cão. É porque para mim, Beto, agora, atualmente, é uma coisa tão normal e tão óbvia que às vezes para mim passa muito despercebido. Eu falar que respeitar o cão é uma coisa que serve para todo cão. O que ainda não conseguimos fazer? E aqui estamos falando de, sempre foi assim, sempre foi feito dessa forma. Então o que ainda hoje a gente não consegue fazer? E eu dei mais uma vez 3 opções. Uma comunicação eficiente a gente não consegue fazer. Um gasto físico adequado. Uma alimentação de qualidade. Vamos falar de cada um, sempre fala de cada um. Uma comunicação eficiente. O que a gente ainda não consegue fazer? Vamos falar dessa comunicação atual que a gente faz. Quando os cães, por si só, por natureza, eles se comunicam de forma corporal. A linguagem dele, a maior parte, ela é tem a característica corporal. Essa não é a nossa linguagem. Não é a forma que a gente se comunica normalmente com as pessoas. Embora a gente pratica essa linguagem o tempo inteiro. Tudo que eu estou fazendo aqui é uma linguagem corporal de algum jeito. Existem pessoas especialistas na linguagem corporal humana, porque a gente também utiliza essa linguagem. Mas ela não é a nossa principal. Assim como a dos cães, a vocalização não é a linguagem principal dos cães. Ela é um dos últimos recursos que o cão utiliza. Enfim, porém, a gente aprendeu muito, principalmente com essa evolução e esse avanço dos modos, dos métodos de se adestrar um cão, de se cuidar de um cão, de ensinar coisas para o cão, a gente começou a desenvolver uma comunicação muito eficiente com o cão. A gente consegue mostrar para o cão o que ele precisa fazer, como ele precisa fazer, quando ele precisa fazer, qual a intensidade que ele precisa fazer. Então a comunicação eficiente, ela existe sim, e ela precisa ser pensada nessa comunicação onde o cão consegue fazer tudo, onde o cão consegue tomar decisões, onde o cão consegue se comunicar com você nessa comunicação eficiente. Se a gente pensar só em nós, e a gente acaba caindo nisso, por isso que eu acho que a gente ainda não consegue fazer 100%, é óbvio, a gente cai naquela questão de a comunicação ser eficiente, ela ser unilateral. Ela ser aquela coisa que eu falo pro meu cão, ou que eu peço pro meu cão, e ele faz. A gente acredita que essa comunicação é a comunicação eficiente. Só que a gente precisa entender que o cão está se comunicando o tempo inteiro. E a gente precisa entender, ou pelo menos tentar entender essa comunicação, para que exista uma comunicação eficiente. O nosso cão, ele mostra pra gente o tempo inteiro. Então eu sempre falo aqui também que é legal a gente trabalhar com o nosso cão comportamentos, alguns comportamentos, pode ser um só também, que ele utilize em diversas situações. Porque ele vai criar esse elo com você. Esse comportamento vai começar a ser a comunicação eficiente de vocês. E aí pode ser qualquer um, se você só ensinar o seu cão a sentar. Só que em diversas situações, e ela sempre trouxer para o seu cão um benefício, uma coisa prazerosa que resolva um problema ou um desconforto para o seu cão, é uma comunicação eficiente. Toda vez que o seu cão sentar, você vai buscar entender o que está acontecendo. Toda vez que você permitir ou pedir para que ele sente, ele vai sentar para entender o que está acontecendo. Então isso é uma comunicação eficiente. Gasto físico adequado. Esse daqui é um que a gente cai do cavalo incrivelmente, com muita facilidade. É muito comum, sempre vou falar o comum porque não pode ser normal, a gente considerar que os cães precisam gastar energia passeando. Então é muito comum que as pessoas gastem energia ou excedam o limite do cão passeando ou correndo, não importa qual é a atividade que a gente faz fisicamente, porque a gente entende que esse gasto energético ele precisa ser feito com atividade física. Toda vez que o cão acorda, se ele teve uma boa noite de descanso, ele vai ter
uma quantidade de energia que ele consegue gastar ali numa boa. E essa energia, ela está voltada para tudo que o cão faz. Então, tudo que o cão ouve, existe um gasto energético. Quando o cão pensa, quando o cão olha, quando o cão se movimenta, quando o cão se movimenta, se alimenta, quando o cão brinca, quando o cão pensa, quando o cão descansa, inclusive, existe um gasto energético para isso. Só que se a gente não atende às necessidades do cão, a gente está focando em apenas uma necessidade, que é a atividade física. Então a gente ainda cai desse cavalo, não sei se esse é o termo legal de se falar, de gastar a energia do cão de forma inadequada. E quando a gente fala de gasto físico, a gente acaba extrapolando. A gente espera o cão chegar no limite dele. É muito comum a gente ver as pessoas passeando com o cão, fazendo passeios de 40 minutos, 1 hora, e quando chega em casa, ou às vezes o cão não consegue nem chegar em casa, ele quer parar antes. A gente está maltratando o nosso cão quando a gente faz isso. A gente não entendeu o limite do nosso cão, não respeitou esse limite e só entendeu o gasto físico dessa forma. A gente não propôs uma brincadeira, a gente não propôs um desafio para o nosso cão pensar, trabalhar o corpo de uma outra forma, a famosa propriocepção, fazer o cão pensar em como se movimentar diferente, como levantar uma pata, como andar de ré, como rodar, como dar cambalhota, como deitar, dormir, fingir de morto. Isso é um gasto físico para o cão. Só que a gente precisa dosar de acordo com o cão. Não adianta você falar, o cão precisa passear 15 minutos por dia. Qual cão? Em qual situação? Em qual contexto? A gente precisa entender isso. Então é isso que a gente ainda não conseguiu fazer. A gente não consegue fazer um gasto físico adequado do nosso cão. A gente fica focando sempre nas mesmas coisas e isso as pessoas continuam repetindo porque sempre foi assim. Você vai adotar um cão, vou considerar o cenário de adoção. A primeira coisa que a pessoa fala para você é: esse cão precisa de espaço e esse cão precisa passear 3 vezes por dia. Ou qualquer tipo de passeio. É essa forma que a gente entende. O cão tem um espaço para correr, é um lugar para o cão passear e gastar energia física. A gente está focando em uma necessidade só. Lembra que as necessidades do cão não mudaram. E elas são várias, elas são diversas, que a gente precisa atender diariamente, de acordo com esse cão. Qual é a quantidade de atividade física que eu vou fazer com esse cão, para que ele depois queira fazer mais, para que ele tenha energia para continuar, só que a gente volte para um outro tipo de atividade, para que ele fique com aquele gostinho de quero mais. Então isso é uma coisa que a gente ainda não consegue fazer. A gente ainda cai nesse cavalo de dar muita atividade física para esgotar o cão, para o cão ficar cansado. Muito, muito injusto com os nossos cães. E aí a última coisa que eu coloquei aqui, alimentação de qualidade. Essa é outra que a gente ainda cai do cavalo. É o famoso mas sempre foi assim. A gente pega o pote, coloca a quantidade de comida para o cão daquele momento e tá tudo certo. Por melhor que seja essa alimentação. Por melhor que seja, sei lá, nem sei qual é a melhor e se existe, porque cada cão é diferente, cada cão tem necessidades diferentes, depende da idade, depende de como é a rotina desse cão, qual é o gasto energético, qual é o gasto físico desse cão, quanto ele dorme. A gente precisa entender que a alimentação de qualidade, ela está amparada nisso. A gente saber a forma que a gente vai oferecer essa alimentação para o seu cão, a quantidade que a gente vai oferecer, de acordo com o nosso cão, para que seja uma alimentação de qualidade. Alimentação de qualidade não é somente a melhor, a top. Aquela alimentação, seja uma natural, seja uma alimentação seca, a famosa ração, seja mista, você misturando tudo, mesmo com o acompanhamento de uma pessoa que seja especialista com isso, a gente precisa garantir que o momento da alimentação seja um momento onde o cão pense, seja um momento desafiador para o cão. Isso traz qualidade de vida, isso faz com que o cão tenha apetite. E o apetite vai fazer com que o seu cão absorva muito melhor os nutrientes dessa alimentação. Então isso a gente ainda cai do cavalo também. A gente ainda não consegue fazer. A gente oferece no pote, ou a gente coloca dentro de um brinquedo e simplesmente deixa o cão comendo ali nesse brinquedo, sem saber se ele consegue comer, se é a quantidade ideal, se está sendo bom para ele aquilo. A gente vai caindo nessas armadilhas e fazendo dessa forma com o cão. Por mais que a gente entenda ainda hoje, a gente cai nessa armadilha de não fazer direito o momento de alimentação, ou por falta de tempo, ou por falta de conhecimento, mesmo que a gente ofereça uma alimentação que seja a top, a melhor de todas, que tem todos os nutrientes. Se o seu cão come de qualquer jeito, se o seu cão come rápido, se o seu cão come tudo de uma vez, se o seu cão não presta atenção na alimentação, se ele não foca, se ele não se desafia, se ele não luta por essa alimentação,
não é uma alimentação de qualidade. Se você não participa desse momento, não é uma alimentação de qualidade. Então a gente ainda peca nessa questão também. Vamos para a última pergunta. Tratar mal um cão é algo hereditário? Essa pergunta eu fiz, eu não sei se ela cai pesada para algumas pessoas aí, mas sim, sempre será. Tudo que a gente vai fazer com os cães, a gente aprende primeiro com alguma outra pessoa que chegou pra gente e mostrou como deveria ser feito. Se você já tinha um cão quando você era filhote, quem te ensinou foi a família que vivia com você. O que você precisava fazer. Então é hereditário sim. E muitas vezes por falta de conhecimento, a gente vai repetindo as coisas, porque sempre foi assim, e fazendo as coisas que podem fazer mal pro cão, que estarão fazendo mal pro cão. Como, por exemplo, deixar o cão do lado de fora de casa. Isso é uma das coisas que é tratar mal o nosso cão. Com certeza ele não sabe como ficar dentro de casa. Por um desconforto, por medo, olha só, por uma falta de socialização do local. Isso é maltratar o cão, isso é tratar mal o cão. E isso é hereditário, porque a gente trouxe de alguém que explicou pra gente, alguém que mostrou pra gente como era. A famosa dominância é você tratar mal o cão, só que é uma coisa que te ensinaram a fazer. E provavelmente a sua família, não foi alguém de fora que veio e falou pra você. Foi a seu pai, a sua mãe, sua tia, sua avó, seu avô, sei lá, seu irmão, sua irmã. Foram essas pessoas. Então isso é hereditário. É uma herança que vem se trazendo. E se você não vai atrás de informações, a gente vai repetindo as coisas que foram feitas. Porque sempre foi assim. E você vai continuar fazendo, porque afinal de contas, a família sempre teve, todo mundo teve cão, sabe como cuidar de cães. E você vai repetindo isso. Fica com a seguinte informação, a seguinte orientação. Sempre existe uma forma melhor. Sempre. Não importa o que você está fazendo com o seu cão, a forma como você está fazendo, sempre vai existir algo melhor. E é essa a busca que a gente precisa. E o que eu quero dizer com isso? Que o que você faz hoje não é bom? Não. Não é isso, não. Só que se você só faz isso, você está deixando de fazer outras coisas. Está deixando de apresentar o mundo para o cão, de encontrar uma coisa melhor. Isso quer dizer que vão existir várias coisas melhores. E você precisa sempre variar entre elas, para que o seu cão fique com gostinho de quero mais, esteja sempre disposto, se aventurando em coisas novas. Então pare, vamos parar de repetir o que se era feito sempre. Vamos atrás de coisas novas, de melhorar. O mundo mudou, a sociedade mudou, o método de a gente cuidar dos cães mudou, melhorou, avançou. Então a gente não pode ficar repetindo o que sempre foi feito. E isso é uma questão hereditária. A gente vai aprendendo e vai reproduzindo, porque a gente cai no comodismo. Olha a roleta da sorte mais uma vez. Você vai fazendo porque te falaram que era assim. Você coloca um cão com o outro porque você acreditou e falaram para você que os cães precisavam se relacionar, independente da forma como seria, se o seu cão estava pronto para isso. Ou você maltratando o seu cão porque ele não estava pronto, ou você rodando a roleta da sorte. Isso tudo porque te ensinaram dessa forma. Alguém lá de trás, que era uma pessoa da sua família, te ensinou. Então, sim, maltratar cão e cuidar mal é hereditário. E muitas vezes a gente não sabe que estamos fazendo mal para o cão. A gente só repete aquilo que estavam fazendo antes. E esse é o grande nome da live, né? Mas sempre foi assim. Que é como você colocar um acessório de passeio para o cão e acreditar que ele precisa saber andar. Não importa. Ele tem que saber, é uma coisa, ele vem de fábrica desse jeito, você põe o acessório e ele sabe andar. Vamos seguindo aqui, ó. Qual situação se repete ainda hoje com os cães? A opinião de vocês. Vamos ver a opinião de vocês aqui. Boa. Essa aqui eu já pus, já autoexplicativa. Bater quando ele faz coisa errada. É a situação que se repete ainda hoje. Sim. Sim. Por quê? Por falta de informação, falta de saber como fazer. Porque aquilo que eu falei, o que serve para um cão, não serve para o outro. E se você tenta fazer o que um cão fez ou alguém que fez com um cão, com o seu cão, pode ser que não dê certo e não vai dar certo. E aí você fica sem saber como fazer e vai partir para esses aversivos. E não só bater, punir também. Qualquer punição que você faça para o cão, qualquer coisa que faça mal para o cão, um desconforto para o cão, mesmo que você não bata. Quando você dá bronca no cão, quando você impõe medo, dominância sobre o seu cão, você automaticamente está fazendo mal para o seu cão. Ele não sabe como lidar naquele momento e isso é uma responsabilidade sua.
É a sua responsabilidade saber o que fazer e como fazer com aquele cão. Entender aquela consciência familiar de que tudo que o cão faz é um reflexo daquilo que a gente conseguiu oferecer para ele. Então estamos precisando mudar a forma que a gente oferece, ou o que a gente oferece, a quantidade e a frequência que a gente oferece, para poder ajudar o nosso cão a agir da forma como a gente quer. Não que seja padrão para todo mundo. O cão que não late. Não é todo mundo que vai querer um cão que não late. Tem gente que gosta que o cão late. E aí é de cada pessoa, só que você precisa oferecer isso pro seu cão e mostrar para ele que isso faz sentido na rotina que vocês vivem. Só que quando a gente não sabe, a gente não tem opções, a gente parte para essas atitudes. A gente vai bater no cão porque a gente não tem o que fazer, a gente ficou nervosa com o cão, a gente é uma pessoa que não entendeu que aquilo era um reflexo dela e ela automaticamente descarregou isso no nosso cão. Então, se a gente não tem informação, se a gente não tem conhecimento, a gente vai continuar reproduzindo isso de bater em cães, de ensinar o cão batendo, ensinar o cão punindo. O que a gente está ensinando para o cão? A única coisa que a gente ensina para o cão quando a gente pune e a gente bate é que o cão não pode confiar na gente. É isso que a gente ensina para o nosso cão quando a gente bate nele. Se é isso que você quer, vai continuar fazendo. Se você quer dar qualidade de vida para esse cão, se quer que seu cão seja feliz, otimista, cresça, aprenda a tomar decisões, você nunca vai bater no seu cão, você nunca vai punir o seu cão de forma alguma. Então eu acho que sim também. A gente continua, infelizmente, fazendo isso com os cães. Aí, para terminar, eu vou falar de um outro termo, que é uma outra situação que tem a ver, que a gente repete ainda hoje, que é a armadilha da desculpa. O que é a armadilha da desculpa? É uma outra coisa que um outro termo que eu também inventei, que eu também considerei ali, criei, porque é toda vez que você ouve alguém falar que algo é normal para o cão, e você não faz nada para mudar. Por exemplo, um cão puxar a coleira. As pessoas falam, é normal que esse cão dessa raça puxe coleira. E aí você não faz nada. Você acabou de cair numa armadilha com uma desculpa de que todo cão faz isso. O cão que come cocô, é muito comum a gente ouvir isso. A pessoa fala, essa raça aí ela come cocô, não vou pegar não porque ela come cocô. Ou, vou deixar comer cocô porque é da raça. Olha essa armadilha que a gente cai. A gente cai num comodismo de não tentar entender o nosso cão, não melhorar. Lembra que sempre existe um melhor. Oferecer as necessidades para que o cão tenha os comportamentos que são adequados com aquilo que você acredita. Agora, se você acredita que comer cocô é normal, você caiu na armadilha da desculpa. Você acreditar que alguns cães são violentos por natureza, você caiu na armadilha da desculpa. Então essa armadilha é uma outra coisa que ainda se repete hoje, que sempre foi assim. As pessoas ouvem que determinados cães fazem determinadas coisas e elas caem nessa armadilha da desculpa. Por exemplo, quando você pega um cão e a pessoa fala, esse cão não gosta de criança. Esse cão não gosta de outros cães, não gosta de cães maiores, não gosta de cães menores. Olha a armadilha que você caiu se você não fizer nada para ajudar esse cão, para melhorar a vida desse cão. Então a gente precisa sempre entender que é uma coisa que se repete hoje, as pessoas ainda caem nessas armadilhas por falta de informação, por não ir atrás, não querer entender melhor o seu cão. Nenhum cão é igual ao outro. E a gente vai cair numa armadilha da desculpa a partir do momento que você acredita que aquele cão é daquele jeito e não tem como melhorar. Você precisa buscar sempre o que é melhor para o seu cão. Afinal de contas, estamos aqui para sermos as pessoas melhores amigas dos cães e oferecer o que tem de melhor para ele dentro da sociedade onde a gente trouxe o nosso cão. Então, a partir de agora, tudo que sempre foi assim vai deixar de ser assim. Você vai atender o que o seu cão precisa, da forma que ele consegue fazer. Muito obrigado a todos, uma ótima noite. Obrigado por terem participado. Espero que saiamos daqui cada vez melhores com os cães, entendendo melhor, assumindo as nossas responsabilidades de uma forma prazerosa, benéfica para nós e para os nossos cães também. Uma ótima noite, até a quarta-feira da semana que vem, ou um dia que eu aviso você.